mais um vídeo aqui do Sem Gravata. Hoje vamos falar do impeachment dos Estados Unidos, especialmente porque a Câmara dos Representantes, né, a Casa dos Representantes nos Estados Unidos, o equivalente à nossa Câmara dos Deputados aqui no Brasil, aceitou, né, dar continuidade ao processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aqui vamos conversar com a Natália França, né, que é especialista em direito internacional. Vamos tentar entender um pouquinho a diferença entre o modelo americano e o modelo brasileiro, né, e as etapas, né, do processo de impeachment do presidente dos Estados Unidos. Boa tarde, Natália. Boa tarde, olá pessoal. Natália, em primeiro lugar, para as pessoas entenderem, como que foi na história a construção, né, do processo de impeachment? Como que foi usado nos Estados Unidos até hoje? Bom, lá na Constituição dos Estados Unidos, nos Founding Fathers, nos fundadores da democracia dos Estados Unidos, em mais ou menos aí uns 250 anos de história, o Instituto do Impeachment foi cunhado antes mesmo da criação dos limites da presidência. Então parecia que havia essa preocupação, até porque nas constituições dos estados já havia processo de impeachment. Então na hora que foi federalizar tudo, né, foi criar a Constituição dos Estados Unidos, essa preocupação veio até antes da limitação dos poderes do presidente, na sua atuação, né, e não necessariamente no impeachment. Mas nesse tempo todo, o Instituto do Impeachment não foi usado na sua completude. Não houve o que eles chamam de full impeachment, que é quando chega até o final, nós vamos explicar depois as fases, e o presidente ou quem tem a função pública é retirado do cargo e fica sem poder tomar novo cargo, né? Na verdade, na Câmara já foi iniciado esse processo de impeachment mais de 60 vezes, e contando todos os agentes públicos, só que só 8 foram completos, mas a gente não fala aqui de presidentes, e sim de 8 juízes federais. Por abuso de poder, inclusive tiveram casos de juízes que foram trabalhar alcoolizados, nesse nível. Então, por coisas muito sérias, por crimes e por abuso de poder, nesse sentido que a gente vai falar aqui da presidência, não houve full impeachment, não aconteceu o afastamento do cargo. E quando são condenados pela Câmara e pelo Senado, aí sim é considerado o impeachment na completude. E o que aconteceu de presidência foram só 2 presidentes que tiveram o seu impeachment terminado na Câmara, ou seja, foram absolvidos pelo Senado, que foi Andrew Johnson em 1868 e Bill Clinton em 98, né, mais recente. E então, com ambos, o que aconteceu foi um half impeachment, foi até a condenação pela Câmara e não passou do Senado. É só então lembrando, né, que o impeachment, ele é um processo que também no Brasil ele pode se dar contra não apenas o presidente da República, mas contra ministros, né? Por exemplo, agora no Brasil nós estamos aí vivendo a discussão sobre um possível impeachment do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Moreira Salles, e pode haver pedidos de impeachment, como de fato há, né? Há muitos pedidos de impeachment protocolados contra ministros do Supremo, que eles acabam não sendo recebidos pelo presidente da Câmara, né? Não sendo conhecidos, eles são protocolados, mas o presidente da Câmara, que tem o poder de dar andamento a esses pedidos, ele acaba não fazendo como Eduardo Cunha fez no caso da Dilma. O processo de impeachment da Dilma só foi para frente porque o presidente da Câmara, ele aceitou o pedido e encaminhou ele então para processamento, não é? E muitos dos pedidos que nós temos hoje, eu acho que diariamente devem protocolar pedidos de impeachment. Mas imagine se todo dia a Câmara fosse processar, né, alguém. Mas enfim, então continuando, quais são as fases do processo de impeachment nos Estados Unidos? Bom, tem analistas que falam em 4 fases e outros em 5 fases. A gente vai falar em 5 fases, que é para entender a diferença entre a 4ª e a 5ª, porque são consequências diferentes. Bom, em primeiro lugar, mais ou menos como no Brasil, há o início do inquérito, o início das investigações sobre um possível crime de responsabilidade, e quem inicia nos Estados Unidos é um deputado, e no caso do Trump foi a presidente da Câmara dos Representantes, que é a Nancy Pelosi.
Essa fase é a fase mais simples, é a fase de uma análise digamos, uma notícia-crime ou algo do gênero, que demonstre que há algum pequeno lastro probatório de que o presidente cometeu algum crime de responsabilidade. Tá. Vamos só comparar então com o Brasil. Então, nos Estados Unidos, quem tem a legitimidade, né, quem tem o poder, né, falando genericamente, para iniciar um processo de impeachment é só o deputado. Né? No Brasil, não. Qualquer do povo pode fazer a representação. Você mesmo, né, que está ouvindo aí, se você tiver alguma coisa contra o Bolsonaro, é difícil, né? Mas se tiver alguma coisa contra o Bolsonaro, você pode fazer uma representação dirigida a quem? Ao presidente da Câmara dos Deputados. Nos Estados Unidos, então, é diferente. Tanto que foi a própria presidente da Câmara que deu início. Então, não teria como ela dar início para ela mesma, ela jogou para o Pleno, né? Porque lá começa para a Câmara de uma vez só. Então foi a deputada, presidente da Câmara, que fez o pedido. Ela era suspeita para apreciar o pedido, não é isso? Sim. Porque ela tem interesse direto no pedido, ela não pode julgar. Foi direto para o Pleno. Então foi para o Pleno. Mas e se fosse um deputado que pedisse, ela... Provavelmente ela que ia fazer essa primeira análise. Ela faz um juízo prévio de admissibilidade, ou seja, é o que o presidente da Câmara no Brasil faz. Aí ela autoriza dar sequência, né? A Câmara dar sequência ao processo. Isso. Aí, em segundo lugar, no segundo passo, há meio que uma admissibilidade mais pesada, que é pelo Pleno, que eles chamam de análise do pedido pelos deputados. Então, tem um comitê chamado Comitê Judiciário, que ele foi criado só em 1813, então foi muito tempo depois da Constituição. Antes eram comitês especiais criados especificamente para isso. Mas agora que há um comitê criado permanente, é esse comitê judiciário. O que ele faz? Ele vai decidir se há abertura formal do processo de impeachment contra o presidente e sob quais artigos. Eles chamam de artigos de impeachment, é justamente dizer, digamos, o que seria o tipo sob o qual ele vai ser processado. E aí reporta ao plenário. Então, esse pequeno comitê, dentro da Câmara, que vai fixar quais são os artigos do impeachment e vai reportar ao plenário. E aí o plenário, por maioria simples, isso tudo dentro do segundo passo ainda, por maioria simples vai decidir se sob esse tipo, né, ou esses artigos, se vai abrir o processo formal de impeachment contra o presidente. Então, isso daí está no artigo 2º, seção 4 da Constituição dos Estados Unidos, que não é muito grande, né? Então, essa seção justamente só tem esse parágrafo, que diz assim: o presidente, o vice-presidente e todos os funcionários civis dos Estados Unidos, então abarca praticamente tudo, serão afastados de suas funções por impeachment quando forem indiciados e condenados por traição, por suborno, né? E aí eles vão dizer bribery, né? Que cabe suborno, cabe corrupção aqui também. E por outros delitos graves, que é o chamado de high crimes e misdemeanors, que é um pouco aberto demais, porque lá na época dos Founding Fathers, o George Mason falou que só traição e bribery, treason e bribery era muito pouco, era insuficiente, porque podiam haver outros tipos de delitos que fossem dar ensejo ao impeachment. E aí o James Madison, também, outro desses Founding Fathers, disse que a palavra que eles estavam tentando discutir ali, que era maladministration, também era vago demais. Então queria colocar alguma outra coisa, mas era vago demais. Então o que o Mason fez foi colocar essa frase que existe até hoje, que é high crimes e misdemeanors. E a doutrina, né, que foi tentar dizer o que significam esses high crimes, colocam, não se tem muita certeza de tudo que está ali dentro, mas uma coisa que está ali dentro, que é a certeza, é abuso de poder. Então, o abuso de poder foi um dos artigos escolhidos para fixar quais são os artigos para o impeachment do Trump, e o outro foi obstrução de justiça. Não está claramente na Constituição obstrução de justiça, mas como ele se negou a prestar informações e, enfim, abrir todos os documentos que eram secretos, né, e estavam lá com o selo de secretos durante esse processo, durante as investigações, na verdade, aí foi configurada a obstrução de justiça junto com o abuso de poder. Então, esses foram os dois artigos que foram fixados pela Câmara no dia de ontem, e foram aprovados por maioria simples para a abertura do processo formal contra Trump. Comparando, então, com o modelo brasileiro, esses são os crimes de responsabilidade, né? Nós temos um rol de